Ok? Tudo ok? Bom dia, professor João Moreno. Bom dia, Terrax aí que estão nos assistindo. A gente vai começar agora com a terceira fase, né, da disciplina de programação estruturada. Espero que estejam acompanhando bem o curso, tá, gente? Essa terceira fase aí, João vai trabalhar com um conteúdo que eu não sei qual é, mas vocês devem saber, devem estar afiados. E acredito que, como sempre, vai ser muito boa a live hoje também. Bom dia, pessoal. Até mais, professor Jobson. Bom, pessoal, dando início aqui à nossa live, dando início à fase 3 do curso de Programação Estruturada, para falar de tipos de operadores. Beleza, agora começando aqui o conteúdo, vou tentar ser rápido, como eu já disse. A gente tem alguns tipos primitivos no Python, que são 4, basicamente. A gente tem o tipo inteiro, o Python vai entender ele como palavra reservada int. Ela representa números inteiros, ou seja, qualquer número sem a parte fracionária. Exemplo, 0, menos 1, 234, menos 98. Então, qualquer número, positivo ou negativo, que não tem a parte fracionária, é considerado número inteiro. Nós temos o tipo real, que compreende os números reais compostos por uma parte inteira e uma parte fracionária, separada por um ponto decimal. Exemplo, 0.0, 8.95, 2.1. E esse ponto decimal que dá nome ao tipo, porque é considerado um ponto flutuante. E aí a palavra reservada que representa os tipos ponto flutuante ou real é a palavra float, toda minúscula, tá? Nós temos também o tipo texto, com a palavra reservada string. Então, texto, né, na verdade, são informações compostas por 0 ou mais caracteres alfanuméricos, letras, dígitos, símbolos especiais, basicamente qualquer coisa. E isso é considerado string. Nesse tipo, o Python não tenta interpretar. No string normal, o Python não vai tentar interpretar. Ele vai pegar o que tem ali e vai jogar. E, inclusive, pode ter número dentro, mas esse número não vai ser um número que possa ser tratado numa expressão. Ele vai ser uma string. Então, a string é basicamente qualquer coisa, inclusive nada. Pode ter uma string que não tem nada, ou seja, nenhum espaço, também é considerada uma string. Por isso que eu digo que são informações compostas por 0 ou mais caracteres alfanuméricos. Como é que a gente define uma string? A gente vai usar aspas simples ou duplas para definir essa string. O que está dentro dela é uma string. Professor, quando usar aspas simples e aspas duplas? Não existe isso. Quer dizer, existem alguns casos de strings formatadas que a gente vai ter que alternar, mas são coisas mais para frente. De início, eu quero que vocês entendam que a comunidade do Python adota mais as aspas simples, mas tanto faz usar aspas simples ou duplas. Agora, se você é um aventureiro que está começando agora o Python, aprenda direito. Vá para o que a gente chama de boas práticas. Então, utilize as aspas simples, tá? Para definir as strings. E, por fim, nós temos o tipo booleano, com a palavra reservada bool, com 2 O's, que são as variáveis booleanas, que fazem menção ao George Boole, que é a questão do 0 ou 1, do verdadeiro ou falso. Então, o tipo booleano corresponde a informações que podem assumir valores lógicos. Verdadeiro ou falso, que em inglês, true ou false. E, mais uma vez, o Python ele faz diferenciação da caixa alta ou caixa baixa. Então, o true ou false são palavras reservadas com a primeira letra maiúscula, tá? Beleza, quais são os comandos relacionados aí aos tipos primitivos? Né? Nós temos os comandos type, que informam o tipo de dado. Nós temos os comandos int, float e str. Então, a gente já viu isso um pouco na live passada, mas recapitulando aqui, eu vou abrir um exemplo, tá? E nesse exemplo, aqui no PyCharm, vocês vão ver duas variáveis, tá? A variável N1 e N2, elas estão recebendo algo que o usuário vai digitar através do comando input. Mas olha que interessante, né? A gente aqui já pode ver algumas coisas que a gente já viu, na verdade, em outra live, mas só recapitulando. Eu vou executar esse programa para que vocês vejam. E ele vai primeiro aparecer. Escreva um número. Por quê? Na linha 1, eu estou dizendo que a variável N1 vai receber algo e eu jogo na tela para orientar o usuário, através do comando input, escreva um número. Eu vou escrever 10. Esse número vai ser convertido para inteiro. Por quê? Porque existe o comando de conversão int. Tudo que está entre parênteses dentro do int vai ser convertido para inteiro. N2, eu faço a mesma coisa para jogar na variável N2, mas usando o comando de conversão float. Então, eu vou colocar aqui 15. E aí, depois, ele soma as duas variáveis, joga na variável soma, e printa uma frase formatada. A soma dos números é tchan, porque é do tipo tchanarã. Então, quando a gente usa
esse método .format, a gente coloca tudo que está dentro de chaves dentro da string, ele vai interpolar e no final a gente vai dizer o que vai substituir essas chaves. No caso, eu estou mandando a primeira chave ele substituir pela variável soma e a segunda chave ele substituir pelo tipo da soma. Note que eu usei o comando type. E a gente pode brincar de outras coisas também. Eu não vou converter nada agora. Eu vou na loucura aqui, ó, vou tirar a conversão e vou fazer a mesma coisa de novo. É importante dizer que o comando input ele tem como resultado nativo uma string. Então agora eu vou fazer a mesma coisa de novo. 10 e 15. Só que o resultado vai ser 1015. Por quê? O que aconteceu aí? O 10 e 15, quando eles entraram nas variáveis N1 e N2, eles entraram como string. Então, o Python ele não tem que interpretar isso. Eu podia ter escrito cachorrinho, tanto faz. Mas ele pegou os dois, ele tinha duas strings, dois textos, um texto com 10, outro texto com 15, e na hora que eu mando ele somar os textos, a soma de strings é a concatenação, ele junta as strings. Então ele juntou a primeira com a segunda, deu 10 com 15, deu 1015. Na verdade, isso não é 1015, né? Assim, a gente enxerga assim, mas são duas coisas que se juntaram. Eu vou executar de novo e vou fazer o que eu disse. Eu vou escrever cachorrinho. Cachorrinho. Eu vou botar 15. Olha o que vai acontecer. Resultado, cachorrinho 15. Ele só faz juntar. Isso é concatenação, tá? Então, vocês têm que se ligar nessas questões, tá? E usar a conversão na hora certa e entender que existem 4 tipos de variáveis. A quarto tipo, que é o booleano, a gente vai ver mais quando a gente começar a usar estruturas condicionais, que elas vão retornar uma sentença verdadeira ou falsa. Vocês vão entender melhor isso. Beleza. Respondendo aqui, o Luciano concatenou as strings. Isso mesmo, né? A famosa, a gente ajuntou, né? Ajuntou as strings. É a concatenação. A gente pega as duas e cola uma na outra. Então, a soma das strings, na verdade, vai ser o quê? Uma concatenação. E o que são expressões dentro do Python? Né? Uma expressão é uma variável, uma constante ou qualquer combinação válida de variáveis e constantes e operadores que devolve um resultado após sua avaliação. Nós temos 3 tipos de expressões. Acho que tem operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. E muitas vezes a expressão tem a junção de todos esses operadores. Tá? Então, basicamente, são 3 operadores que podem estar atuando nessas expressões. Começando pelos operadores aritméticos, vocês vão ver que muitos deles são iguais à álgebra padrão, né? E outros são mais inerentes à programação mesmo. Então, começando aqui pelo de adição, subtração, né? Igual vocês veem na matemática. Então, eu tenho aqui exemplos. 2 mais 3. X recebe, ó, isso não é igual, tá? Recebe. X recebe Y mais 2. 6 menos 1. X menos A menos 2. E aí, lembrando que esses operadores também podem ser unários. Igualzinho a matemática padrão. Aí começam as diferenças. A multiplicação, ela também é igual. Só que ao invés de a gente usar o x, a gente vai usar o asterisco. Então, a multiplicação no Python, através do operador asterisco. Né? Exemplo, 7 vezes 3, a variável num vezes 2. A gente pode estar multiplicando uma variável por uma constante, sem problemas, tá? Nós temos a divisão. A divisão no Python é através da barra. Então, essa divisão ela vai retornar, se for uma divisão inteira, um valor inteiro. Se for uma divisão fracionária, um valor fracionário. Exemplos. 15 dividido por 3, né? 4 mais 4 dividido por 2. E aí você já pode começar a notar que, às vezes, é necessário a gente usar parênteses. Vocês vão entender isso com relação à precedência dos operadores. E nós temos também a parte inteira da divisão. Então, repare que algumas divisões a gente não quer a parte fracionária, a gente quer só a parte inteira. 15 dividido por 2, por exemplo, dá 7,5. Mas eu só quero a parte inteira, que no caso é 7. Então, eu vou usar 2 barras, tá? Quando eu usar 2 barras, ele vai retornar só a parte inteira da divisão. Porque, por exemplo, 15 dividido por 2, a parte inteira dá 7. 7 vezes 2 é 14. Sobra 1, né? Então, a gente pegou o resto e tirou da jogada. Nós temos como fazer o inverso. Nós temos como ver o resto de uma divisão. Para ver o resto da divisão, a gente usa o sinal de percentual. Exemplo, 6 percentual, no caso, né? 2. Não tem resto, então o resultado seria 0. Mas se fosse 7 por 2, então 7 por 2 é o quê? 3,5 divisão, né? Mas se eu for botar para fazer as contas, vai dar resto 1. Então a gente vai usar bastante do resto da divisão para, por exemplo, exercícios clássicos de ver se o número é par ou ímpar. E a exponenciação, né? A potência, a gente usa 2 asteriscos. Então, exemplo, 2 elevado a 3, o resultado seria 8, né? Então, 2 asterisco, asterisco, 3. Nós temos aqui também os operadores lógicos, né? Que ele une as expressões lógicas, formando assim uma nova expressão composta por 2 ou mais subexpressões. Então,
em vários momentos, principalmente na próxima fase, que vocês vão começar a trabalhar com estruturas condicionais, a gente precisa avaliar expressões. E às vezes a gente não quer avaliar só uma expressão, a gente quer avaliar mais de uma ou quer colocar alguma condição lógica nela. Então, para isso, a gente usa os operadores lógicos. São basicamente 3. O OU, também conhecido como disjunção, vocês devem ter visto já no raciocínio lógico, que é o OR. O AND, que é o I, né, a conjunção. E o NOT, que é a negação. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente tem X ou Y. Nesse caso, o resultado vai ser verdadeiro se X ou Y forem verdadeiros. No caso, quando a gente usa o AND, nós temos duas expressões. 2 maior que X e Y menor que Z. Nesse caso, para que o valor seja verdadeiro, a expressão seja verdadeira, as duas subexpressões têm que ser verdadeiras. Basta uma ser falsa para o resultado ser falso. E no caso, nós temos aqui A igual a B. É uma igualdade. Vocês já vão ver esses operadores também. Nós estamos invertendo o resultado disso, usando NOT. Então, são as expressões lógicas, operadores lógicos, que vocês vão utilizar em determinadas situações. E nós temos os operadores relacionais, que vocês já viram aí nos exemplos do anterior, né? São utilizados para se fazer comparações entre expressões, com resultados lógicos, ou seja, true ou false. Então, basicamente, toda vez que a gente vai avaliar uma expressão, a gente está usando um operador relacional. É bastante utilizado, tá? Vocês começam a utilizar eles mais a partir da fase que vem. Vocês vão utilizar ele o tempo todo na programação. Toda vez que vocês forem avaliar uma expressão para tomar a decisão, basicamente, vocês vão utilizar os operadores relacionais. E aí, nós temos o igual a, e aí note que é o igual igual, tá? A gente bota só igual uma vez, é um comando de atribuição. Você está atribuindo o que está na direita para o que está na esquerda. Quando a gente quer relacionar coisas, é igual igual. Então, igual a é igual duas vezes, 3 igual a 3, x igual a y. Nós temos o maior, que é o maior que. Nós temos o menor, que é o menor que. Nós temos o maior igual, que no caso é o símbolo de maior depois do operador igual. Aí isso vai ser maior ou igual a. Nós temos o menor ou igual a e o diferente. Quando for o diferente, vocês botam exclamação antes do operador igual. Então, todos esses são operadores relacionais que vocês vão utilizar de acordo com as expressões que vocês querem analisar. E para que vocês consigam fazer as expressões corretamente, é importante que vocês tenham noção da precedência entre os operadores, né? O primeiro que tem precedência de todos são os aritméticos. E entre eles também têm precedência. A potência tem precedência em relação a todos. Depois vem multiplicação, divisão, divisão inteira e resto da divisão. E, por fim, subtração e soma. Depois desses operadores aritméticos, vem os relacionais. Eles não têm precedência entre si, tá? São todos no mesmo nível. E, por fim, vem os operadores lógicos, que vem nessa ordem. Primeiro o NOT, depois o AND e o OR. Mais uma vez, vocês vão entender melhor na prática. Mas a precedência mostra quais serão os operadores, né, que vão ser resolvidos primeiro dentro de uma expressão. Qualquer um desses operadores, eles podem ganhar precedência em relação aos outros. Basta que vocês usem parênteses. Quando você bota um parênteses, quer dizer, primeiro avalia o que está aqui dentro, depois avalia o que está lá fora. Então, a gente também vai brincar com isso nos exemplos. Beleza, então aqui vamos para a parte prática, que vocês querem ver mesmo. Nós temos um exemplozinho, uma expressão, certo? É bem simples. Eu vou até que fazer um comentário, tá? O comentário, quando eu boto aqui o hashtag, eu estou dizendo para o Python, não interprete isso. É um comentário interno. Então, por enquanto, eu não vou mexer com esse comentário. Eu vou mexer só com minhas duas primeiras linhas. Então, o que eu digo aqui na minha primeira linha? N1 recebe 1 mais 2 vezes 3 elevado a 2. Print na tela essa variável. Então, eu vou fazer isso. Eu vou executar o programa. A gente vai ver o que ele printou. Ele printou 19. Então, o que aconteceu aí, gente? Vamos lembrar da precedência? Então, qual o operador que tem maior precedência? É a potenciação. Então, a gente tem 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. Depois, qual que tem precedência? Multiplicação. Então, 9 vezes 2, 18. Por fim, a soma. 18 mais 1, 19. Então, agora a gente vai começar a brincar com isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou botar parênteses aqui entre o 2 e o 3. E vou executar novamente. Note que o resultado agora é 37. O que aconteceu aí? Os parênteses dizem que a precedência é o que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é multiplicar o 2 pelo 3. Vai dar 6. 6 elevado ao quadrado dá 36. Mais 1, 37. Vamos agora fazer uma outra coisa louca. Eu vou tirar o parênteses daqui e colocar aqui. Entre o 2 e o 1. Eu vou executar mais uma vez.
Agora o resultado deu 27. Por quê? Agora a primeira coisa que ele fez foi somar 1 com 2, deu 3. Depois, o que está fora, não tem parênteses, vai seguir a ordem normal, né? Então, 3 elevado a 2 dá 9. Aí, 3 vezes 9, 27. Tá? Então, assim, existe uma precedência natural, vocês podem quebrar ela utilizando os parênteses, tá? Vou voltar aqui para o número original. O que está acontecendo aqui? Eu deixei a primeira linha livre, certo? Ela não está comentada, só comentei a segunda. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo livre, fica melhor para a gente brincar. Agora, rodar. O que vai acontecer? A primeira coisa que ele fez foi calcular o valor da linha 1. Deu 19, né? Já fez o 19. É 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. E printou isso. Mostrou na tela, ó. N1 é igual a 19, tá? E aí, eu digo o seguinte. N2 recebe o que eu escrevi na tela. E na quarta linha, eu mando ele printar o resultado da expressão. N1 menos N2 é maior que 15. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu vou escrever um número qualquer, vou escrever 10. Vou dar Enter. Apareceu false. O que aconteceu aí? N1 era 19. N2 era 10. N1 menos N2 deu 19 menos 10, ou seja, 9. 9 é maior que 15? Não. Então, o resultado deu falso. Então, ele retornou o resultado dessa expressão, certo? O que eu posso fazer também? Eu posso executar novamente aqui, e agora eu vou dizer que N2 é igual a 3. O resultado deu true. Por quê? 19 menos 3, 16. 16 é maior que 15. Então, ele retornou esse resultado. Então, eu também posso estar retornando na tela um resultado booleano toda vez que ele analisa uma expressão. Quando a expressão é analisada com operadores relacionais, ele vai retornar sempre um resultado booleano, seja true ou false, certo? Pois bem, vencida essa parte, vamos à parte mais interessante da live, que é a manipulação de strings. A maior parte do tempo, a gente vai estar no Python analisando strings e retornando na tela as strings formatadas da melhor maneira possível para que a gente tenha o resultado desejado e que o usuário tenha a experiência mais adequada para a sua aplicação, né? Então, nós podemos fazer algumas coisas com o texto. Vamos lá. Nessa análise e transformação, eu vou mostrar para vocês vários comandos, vários métodos nativos do Python, que a gente pode estar brincando aí com as strings. No fatiamento, vocês vão perceber que as strings, elas podem ser fatiadas usando a notação dos colchetes. Então, dentro de uma string, eu posso dizer qual a posição dela ou qual é o intervalo dela que eu quero mostrar, eu quero alterar, através do fatiamento. É importante aí já dizer que o fatiamento, ele sempre vai começar do zero. Então, o primeiro elemento de uma string, ele vai ser a posição 0, não a posição 1. E, por fim, a formatação que a gente já brincou na live passada, que são as f-strings e o método .format, né? São as strings que a gente consegue interpolar e colocar variáveis dentro dela. Beleza? Então, essa é a parte teórica. Eu coloquei aqui um resuminho para vocês, para ajudar. Então, aqui são os comandos relacionados à manipulação de texto, né? A gente tem o comando len, né? Que ele vai retornar o tamanho da string. Nós temos o lower, que ele vai transformar tudo em minúsculo. Tem o strip, que retira os espaços mortos, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Replace, que substitui algum caractere por outro que eu defini. O count, que eu vou contar quantas vezes um caractere aparece no texto. O find, que eu vou encontrar um determinado caractere, ou uma sequência deles. É a primeira vez que ele aparece, eu vou dizer qual é a posição. O split, que eu vou dividir uma string, como se fosse uma lista, que é um conceito que vocês vão aprender mais para frente. O join, que eu vou juntar essa lista em uma string, e fazer o processo inverso. E o format, né, que você formata a string, que vocês já viram, então já estão bem habituados. Beleza, então vamos lá, né? No último exemplo da live, nós temos aqui um texto que eu coloquei sem nenhuma intenção. E aí, estão gostando da live? Quem disser que sim ganha um ponto extra, né? É brincadeira. Então, e aí? Estão gostando desta live? Reparem que tem um espaço no início dessa string. Olha aqui o espaço. E tem 2 espaços no final da string. Beleza? E no final, eu mando ele imprimir essa variável. Então, eu vou imprimir ela só para que vocês vejam o que vai acontecer. Vai aparecer o valor da variável, né? E aí? Estão gostando desta live? Note que você não percebe os espaços no final, seria impossível,
Mas no começo você percebe que existe um espacinho aqui que está antes do i, né? E agora a gente vai começar a brincar com todos esses comandos, né? Primeira coisa que eu vou fazer, ao invés de imprimir o texto, eu vou imprimir o tamanho dele. Então eu vou usar aqui o len. Note que eu começo a escrever, aí o próprio PyCharm já me diz que é um comando válido e como é que eu tenho que fazer. Então eu vou colocar entre parênteses a string que eu quero contar e eu vou aqui executar. Ele vai me retornar 35. Esse 35, ele levou em consideração não só os caracteres com letras, como também os espaços, tá? Então tem 35 aqui somando os espaços, tá? Nós podemos fazer aqui uma outra coisa. E eu vou mandar ele imprimir o texto, mas usando o método Laura. Então vou mandar o texto todo para minúsculo. E aqui vou executar novamente. Olha o que aconteceu. O texto foi todo para minúsculo. Olha aqui embaixo, viu, gente? Ó, todo minúsculo. Agora, eu vou... Opa! Deixa eu ver. Senti o cheirinho de ponto extra aqui, viu? Senti o cheirinho de ponto extra. A live tá ótima. Em caixa alta, rapaz. Esse Lucas Anderson é bom mesmo, viu? Já botem a nota aí pro menino, viu? Esse tem futuro. Brincadeira, viu, gente? Não tem nota extra, não. Mas fica a consideração aqui. Vou agora mudar, já seguindo a recomendação do nosso nobre Lucas, botar o upper. Ele vai fazer o quê? Ele vai levar toda a frase para a caixa alta. E nós podemos fazer outras brincadeiras muito loucas também. Nós podemos pegar e usar, por exemplo, o ponto capitalize. Aqui um play. O capitalize, ele geralmente... Deixa eu botar aqui, deixa eu ver o que acontece. Peraí, vou aqui. Agora deu certo. O que o capitalize faz? Ele coloca a primeira letra da frase em maiúsculo. Como na primeira vez que eu executei tinha um espaço no começo, então o que ele fez? O espaço ele colocou em maiúsculo, tanto faz, o resto foi para minúsculo. Então apareceu tudo minúsculo. Mas o capitalize faz isso. Ele coloca a primeira letra da frase em maiúsculo. E tem também o title. O que ele vai fazer? Todas as primeiras letras das palavras em maiúsculo. Como é que ele define as palavras? É o que vem depois dos espaços. Ele considera como uma nova palavra e coloca a primeira letra em maiúsculo, o resto em minúsculo. São opções que a gente pode brincar com o texto. O que mais a gente pode fazer? Vamos usar aqui o ponto strip. Começar as loucuras aqui. Ponto strip. O que aconteceu aqui? O strip ele vai retirar os espaços mortos. O que são os espaços mortos? São os espaços antes e depois da string. Repare que a gente tem um espaço antes do e e dois depois do live. A gente consegue perceber que ele tirou o que estava antes. Porque vocês reparem que se eu tirar esse ponto strip aqui, o texto, na hora de executar, ele vai andar um pouco para a direita. Porque vai levar em consideração aquele espaço que existe no texto original. Para que a gente usa isso? Na hora de cadastrar usuários, é normal que uma pessoa escreva, muitas vezes, espaços necessários. Antes do nome, depois, clicou com o mouse no lugar errado, apertou um espaço antes de escrever. Então, é muito comum, antes de gravar um cadastro de usuário, a gente usar o strip para eliminar esses espaços desnecessários. Tá? Principalmente os que vem antes do texto. Um outro comando legal é o ponto replace. Então, eu vou dar um replacezinho aqui da massa e vou mandar ele substituir live por webinar. E aí, vamos embora, e deu ruim. Por que deu ruim? Lembre-se, o Python faz diferenciação de caixa. Live não está maiúsculo, ele procurou live, do jeito que eu escrevi, não encontrou, então não substituiu nada por nada. Se eu colocasse isso aqui, eu faria e daria certo. Por quê? O que ele faz? Ele busca o termo que você quis e substitui pelo termo que você pensou. Igual aquele substituir do Word. Então, aqui é o replace, né? Então, você vai definir o que você quer que ele encontre e pelo que quer que você substitua. Clodoaldo diz que a letra minúscula, a visibilidade não é boa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. O ruim de aumentar muito, Clodoaldo, é que fica ruim de escrever porque fica um pouco espaço. Mas, vamos lá. Vamos ver o que a gente faz. E aí, galera, melhorou? Aí, o que eu queria falar agora? Vamos falar aqui do count. A gente também pode
chegar para o texto e mandar, eu vou mandar ele retornar aqui, dentro do texto, método count, e eu vou dizer que eu quero que ele veja quantas vezes aparece a letra E. E vou executar. Ele vai me retornar 2. Então, vamos olhar aqui essa frase, tá? Aparece o E, na verdade, 1, 2, 3, 4 vezes. Mais uma vez, o Python ele é sensível à caixa. Então, nesse caso, ele está olhando só os E's minúsculos. Só aparecem 2 vezes. Se eu pegar essa frase aqui do texto e mandar ela toda para minúscula, eu posso pegar a string no final aqui e mandar, não, vamos toda para minúscula você aqui, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o texto já vai receber ela toda minúscula. O texto que eu digo é a variável texto. E agora, quando eu executar, vai aparecer 4. Por quê? Porque o que foi armazenado dentro da variável texto, essa frase aí toda convertida para minúsculo. E aí vão ter 4 E's. Vão ter os 2 E's minúsculos já e os outros 2 maiúsculos que foram convertidos. Então, assim, cuidado com essas pegadinhas, tá? Outra coisa legal é o find. Então, eu vou usar o com find, eu vou usar a mesma questão do E aqui, tá? No find, eu vou botar um find e vou executar. E ele retornou 7. Aí começa a vir a polêmica, né? 7. Vamos tentar entender por que 7. O que ele faz no find? Ele retorna a posição da primeira interação que ele encontra do que eu pedi. Eu pedi a letra E minúscula. Ela aparece na posição 7. Por que posição 7? Eu vou aqui, ó. Esse espaço aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. A primeira vez que ele encontrou o E foi na posição 7. Então é assim que o find ocorre. Ele se vai mandar ele procurar o texto todo ou em parte do texto, e a primeira posição que ele encontrar daquele elemento, ele vai retornar, tá? Então é para isso que serve. Se eu colocar, por exemplo, o A, ele vai me retornar posição 3, né? Porque, mais uma vez, começa do 0, né? Então eu tenho aqui o 0, 1, 2 e 3. Mas se em vez do A eu colocar o tá, ele vai me retornar a posição 16. Por quê? Ó, mais uma vez, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. 16 do tal, tá. Ele começa aqui no 16. Então é assim que funciona o nosso método find. Aí agora métodos mais loucos. Nós vamos aqui para o método .split. O split, ele vai fatiar a minha string em elementos, certo? Ele divide esse elemento toda vez que ele encontra um espaço e transforma ela numa lista, certo? Depois vocês vão entender o que é isso mais para frente. Então, eu vou botar embaixo aqui, print texto de novo, certo? Eu splitei o texto e agora vou botar um print texto. Vou dar play. Olha só agora para embananar a cabeça de vocês, mas eu já vou explicar. Eu dei 2 prints, tá? Primeiro eu botei print texto.split e depois print texto. Tem 2 coisas para a gente analisar aí. Primeiro, o split faz isso, fatia, divide a minha string em elementos, transformando ela numa lista, tá? E depois, quando eu dei print texto novo, o texto voltou ao normal. O que acontece aí? A string ela é imutável, tá? Então eu instancio ali um método na string, na linha 3, mas ele não mudou ela. Ele, na verdade, fez o que eu pedi naquela instância. A string ela continua sendo o valor original. Se eu quisesse que a string tivesse um valor só, sempre, esse split devia estar aqui, ó, na hora que eu jogo o valor da string para minha variável. Pronto. Agora, você vê que o Python é tão nojento, o PyCharm, que ele fala assim, ó, tá sendo redundante, meu amigo. Você botou split ali, botou split de novo aqui, tire. Ele mima a pessoa. Então, nesse caso aqui, ó, eu disse que o texto ele é fatiado já. Então, na hora que eu printar, ele já aparece assim. E se eu printar de novo, vai aparecer sempre. Porque agora o valor ele está na própria variável, tá? Então aqui eu vou subir um pouquinho. Então é importante que vocês se liguem nisso, né? Que na verdade a string ela é imutável. Eu posso fazer uma coisa nela numa linha, mas na outra ela vai voltar o valor dela que estava na variável. Se eu quero que ela mude para sempre, eu tenho que mudar a variável, tá? Então, determinado trecho do seu código. Então, agora, vamos continuando a nossa loucura. Note que o texto agora, ele é fatiado por vidas. Então, quando eu printar ele aqui, ele vai aparecer. E aí estão gostando desta live. E se eu quiser juntar ele?
Então, como é que funciona o comando join? Eu vou escrever uma string, ou uma variável que tem uma string, tanto faz, tá? E, no caso aqui, eu botei traço. Agora eu vou botar traço com espaço. O que acontece? Eu tinha uma variável, tenho, né, chamada texto, que ela sofreu um fatiamento, né? Ela foi dividida em vários elementos de uma lista. E aí eu vou printar ela. Vocês vão ver aqui. Vou printar ela aqui primeiro. E é a variável texto, tá? Então, ela vou printar texto puro aqui. Então, aqui eu vou dar um play. Note que, na linha 3, eu mando printar o texto. O texto ele foi fatiado, né? Então, ele vai aparecer dessa forma aí. Na linha 4, eu mando ele printar esse texto já unido, usando o join. E eu digo que, entre os elementos da lista, ele coloque espaço, traço, espaço. E ele une assim. Eu posso unir com qualquer coisa. Eu posso substituir isso aqui por só espaço. Eu posso substituir isso aqui por uma setinha. O que vocês quiserem. Então, para isso que serve o join. Ele vai pegar uma lista, vai unir todos os elementos em uma string só, e você vai definir só qual é o separador dela, tá? Fora isso, o comando format, vocês já viram na aula passada, mas sempre é bom relembrar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar texto, vou mudar um pouco essa brincadeira, só para a gente finalizar. Eu vou mandar ele printar. E aí, estão gostando dessa live. Eu vou tirar aqui os espaços. Pronto. Então, inicialmente, eu vou fazer só isso aqui, texto eu vou deixar em branco. Tá? Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vou dar um play. Então, aqui vocês vão ver só, vai aparecer, e aí, estão gostando dessa live. Isso é uma string normal, né? Agora eu vou começar a brincar com strings formatadas. A gente viu numa live que tem duas maneiras. Primeiro, o método .format. Eu vou botar ele aqui. E dentro dessa string, eu vou interpolar ela colocando as chaves. Sempre são as chaves, tá? Abro e fecho chaves. O PyCharm ele mima tanto a pessoa que eu abro a chave e ele já fecha para a pessoa. Ele acha que eu não tenho condições de fazer isso. Beleza. Então agora, o que ele espera? Ele espera que eu diga o que vai estar dentro dessas chaves. Aqui. Eu vou dizer que está a variável texto. Tá? Então, eu vou dizer que esse texto aqui ó, é live. Vou dar play. E vai aparecer. E aí, estão gostando dessa live? Então, essa é uma maneira de usar string formatada. E a outra maneira que eu mostrei também é fstring. Porque só para recapitular, né, no Python 2 existia o percentual %s, que era uma maneira de fazer algo parecido com isso, de strings formatadas. No Python 3 chegou o ponto .format, mais ou menos a partir da versão 3.5 do Python, apareceu as fstrings. Ela é mais simples ainda. Você bota um F no começo da string, e a partir desse momento ele interpreta tudo que tem dentro de chaves como algo que vai receber uma coisa externa. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que vai ter a variável texto. Então ele vai montar a string com o que tem dentro da variável texto. Eu vou substituir até live para webinar aqui. Aqui, manda o play. Então existem três maneiras de fazer a string. A string normal e as strings formatadas. Com o método .format ou com as fstrings. Eu recomendo as fstrings, são as mais modernas, são as mais pythônicas, são as mais fáceis. Tá? Que é esse último método. Voltando aqui para essa apresentação. Eu gostaria de agradecer a participação de todos nessa live. Tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê nos fóruns da disciplina. Opa. Valeu.